e você sente uma vontade muito forte de dizer que ama ela, e você realmente sente aquilo, mas aí você para e pensa, nossa, mas eu nem conheço essa pessoa, como que eu vou falar eu te amo? Você acredita em amor à primeira vista? Já te aconteceu de conhecer uma pessoa, ver aquela pessoa pela primeira vez e se apaixonar? Será que isso realmente existe? Será que Deus trabalha dessa forma em nossa vida? Você vai descobrir nesse vídeo. Primeiro eu quero começar compartilhando com vocês a respeito de um programa que eu estava assistindo uns tempos atrás e que através desse programa, Deus ele foi falando coisas ao meu coração que fizeram muito sentido, que eu tinha algumas dúvidas com esses mesmos questionamentos, sabe? E assistindo esse programa, Deus ele foi falando no meu coração. Primeira coisa, é um programa secular, não tem nada de cristão, de evangélico, infelizmente, mas a gente como cristãos maduros, nós devemos reter o que é bom e aquilo que não é, a gente joga fora. E se aquilo te faz pecar ou é uma tentação pra você, te tenta de alguma forma, então você não assiste, você lança fora, você fica longe, tá? Mas pra quem consegue assistir sem problema nenhum, não faz nada que vá levar você a pecar, então uma dica de programa, Casamento às Cegas, que tá passando na Netflix. Gente, eu adoro esse tipo de programa. Tem o internacional, né, que eu assistia na TV a cabo mesmo. Sim, deveria ter um cristão nesse estilo, sabe? Porque é muito legal ver esse tipo de experiência. Eu adoro esses programas que a gente consegue analisar como que é o comportamento das pessoas. Tem um estudo que diz que quem assiste reality show, ele fica mais burro, porque é algo assim que não nos acrescenta nada na vida, sabe? Mas eu gosto de assistir esse tipo de programa porque eu gosto de analisar o comportamento das pessoas e eu aprendo muito. Então isso eu acho que é algo muito relativo. Mas vamos pro que interessa. O que eu tava vendo nesse programa que me chamou muita atenção e que me fez gravar esse vídeo? Ele começa num processo onde tem lá as pessoas selecionadas e elas ficam em cabines separadas. Então tem um homem e uma mulher que eles começam a conversar sem se ver. Tem um grupo de homens e um grupo de mulheres e eles conversam com várias meninas, vários meninos, até que eles possam fazer uma escolha, escolher uma pessoa só pela conversa, pela conexão emocional, sem ver. Escolhendo essa pessoa, pedem em casamento, ficam noivos sem se ver. E só se vê no momento do encontro, sabe? Mas nesse encontro eles já estão noivos e não dá pra voltar atrás. E aí depois começa lá, né, várias fases, assim, do programa, que é eles terem um jantar, se conhecer, aí o pedido de casamento real, os preparativos. Aí eles vão pra uma espécie de lua de mel. Eles passam um tempinho lá, um final de semana, se não me engano, juntos. E é aí que a coisa começa a pegar. E aí o que é legal analisar, é muito incrível como que acontece o processo, assim, sabe? Com cada um. Acontece com a gente também. Se você assistir, eu tenho certeza que você vai se identificar. Porque no começo, quando eles não estão se vendo e eles começam a conversar, nossa, eles ficam encantados. Nossa, essa pessoa, não acredito, eu tô apaixonada, eu quero essa e é meu número. Ficam encantados. Quando se vê pessoalmente, a maioria tem aquela surpresa boa, né? Nossa, é muito mais do que aquilo que eu tava esperando. Não me decepcionei. E aí a pessoa pensa, tá perfeito, né? A pessoa tem todas as qualidades, características que eu desejava. E ainda é bonita, né? Então, como perfeito. Aí vivem aquela lua de mel. E aí quando começam a conviver na mesma casa, passar uns dias juntos, aí começam a vir os problemas, os defeitos começam a aparecer, os casais começam a brigar e começa aquela confusão. É só o que eu tenho pra comentar sobre esse programa. Depois, se vocês quiserem, assistam, mas eu já vou alertar que ele não é um programa cristão, então tem cenas lá, sabe, né, como que é a televisão, mostra, assim, explora bastante o corpo da mulher, do homem, eles não perdem essas oportunidades. Por isso que eu falo pra você tomar cuidado e ter um bom autocontrole se você for assistir, porque não é legal ver essas coisas. Quando o Bruno aparecia, eu tava assistindo o programa e o Bruno aparecia, eu ficava bem constrangida, porque não é nada legal. Eu tô lá assistindo e de repente, o Bruno do meu lado, de repente aparece um de uma mulher, né, na cara do meu marido. Não é legal esse tipo de coisa. E é brecha. Então,
tanto para casado quanto para solteiro. Cuidado, vigia. Mas o que me chamou muita atenção, a primeira parte, quando eles nem se conhecem, nunca se viram na vida, e em algumas conversas já criam aquela conexão como se fosse assim, nossa, é o amor da minha vida. E eu fiquei repetindo que isso realmente acontece às vezes, e algumas pessoas até se casam, conhecem pessoas assim, se casam e dá certo. Mas a maioria não. E aí eu tava refletindo, por que isso acontece? Aquela coisa de você tá uma semana com a pessoa e você sente uma vontade muito forte de dizer que ama ela. E você realmente sente aquilo. Mas aí você para e pensa, nossa, mas eu nem conheço essa pessoa, como que eu vou falar eu te amo? Por que será que isso acontece? Eu acredito que quando a pessoa tá ali, super intensa, né, naquele momento assim, ai, eu te amo, você é o amor da minha vida, eu te conheço há uma semana, mas é com você que eu quero casar. Independente de ser cristão ou não, eu acho que todo mundo já passou por algum momento assim, de conhecer uma pessoa que você super se identificou. Eu acredito que, na verdade, quando isso acontece, não significa que você se conectou com aquela pessoa que você conheceu. Não é aquela pessoa ali real que você está vendo, mas sim um reflexo daquilo que você deseja para sua vida, daquela pessoa que você sonha, que você espera encontrar. Pode ser real? Pode ser que a pessoa acerte? Sim, pode. Mas a chance de dar ruim é muito grande. Deus, ele pode te guiar até essa pessoa e você descobrir depois que realmente era a pessoa na qual você deveria escolher. Mas são apenas probabilidades e é muito arriscado a gente se entregar assim pra alguém, sabe? Não significa que aquilo que você tá vendo seja mentira, mas talvez você esteja iludida com aquilo que você tá vendo, achando que você encontrou a pessoa que você sempre sonhou, quando na verdade você só se identificou em alguns pontos. Algumas características, algumas coisas que você viu e que tinha a ver com aquilo que você busca, com aquilo que você deseja, mas aí você se apega tanto a esses pontos que correspondem àquilo que você deseja, que você começa a ignorar aquilo que não corresponde ao que você deseja. Vamos pegar aqui um caso assim. Eu vou ser bem superficial e profunda ao mesmo tempo, tá? Não que a gente tenha que olhar para as características físicas para beleza, mas todo mundo tem um tipo que te atrai, né? Mais assim, eu gosto mais de loiro, de moreno e tal. Todo mundo tem um tipo de físico que mais te atrai. Não significa que você tenha que se prender a ele. Não se prendam à beleza. Isso é depois, em último caso, a pessoa tem que te atrair, você tem que se sentir atraída pela pessoa, mas não levar em conta, eu só quero se for loiro, eu só quero se for moreno, se tiver cabelo liso, isso não. Essas coisas elas podem mudar com o tempo, beleza acaba. O que fica é o coração, é o interior, são os princípios, caráter, isso é o mais importante, que é mais difícil de mudar. Então, eu vou falar aqui como uma pessoa real, aqui, uma pessoa normal. A Larissa, o tipo de homem que ela deseja, assim, que ela sonha, um homem loiro, moreno claro, de olho verde, nem muito gordo, nem muito magro, que tem aquela fala mais mansa, que é bem comunicativo, que gosta de futebol, que não gosta de sertanejo, umas características assim. Tô sendo mais superficial, tirando a parte que é temente a Deus, os princípios, fé e tudo mais. Aí ela vai num culto de jovens e conhece o Renan. E o Renan, ele é loiro, ele tem olho verde, ele é esse magro mais encorpado, ele ama futebol e é um cara totalmente temente ao Senhor, é do Ministério de Louvor. Primeira vez que ela vê ele, ela já vê essas características físicas, aí já bate. Nossa, será que é? Pode ser ele, hein? Pode ser, olha, encontrei o meu alvo. E aí eles fazem amizade, começam a conversar, ela descobre que ele ama futebol, torce pro mesmo time que ela. O ministério dos dois bate, a missão, o propósito que Deus tem para os dois, ministerial, bate. E aí ela olha assim, ela fala: encontrei o meu futuro marido. É ele. Tem tudo a ver, tem todas as características. Só que a Larissa, ela tá conhecendo ele superficialmente. Ela não conhece ele no dia a dia, no convívio, ela não sabe dos planos futuros dele, ela não conhece os defeitos, porque ela não conhece ele o suficiente para poder tomar uma decisão.
Mas esse pouco que ela viu superficialmente já bateu, já encaixou totalmente naquilo que ela deseja. E aí ela cria essa conexão, porque no cérebro dela, a mensagem que ela manda pro cérebro dela é: encontrei o meu alvo, eu encontrei o que eu estava procurando. Então, cérebro, para de procurar, já encontrei o que eu queria. Então o cérebro dela fala: ok, vamos parar de procurar. E aí ela ignora, assim, não é que ela ignora, ela acaba não vendo a realidade das coisas, porque ela se prende, ela acha que encontrou exatamente aquilo que ela queria. E a gente nunca vai encontrar exatamente aquilo que a gente quer. Então a gente não pode se prender nisso, mas isso é do ser humano, da nossa carne. O nosso lado carnal é assim, então isso acontece. Por isso que eu tô falando aqui, dando esse exemplo para vocês entenderem. Não é pecado. Errado é a gente se prender a isso. A gente tem que colocar Deus. O seu lado carnal tá gritando, aí você vem, traz, coloca Deus e deixa que Deus toma conta para que você faça a escolha certa baseada na direção de Deus, não nas confirmações da sua carne. E aí, com o Renan também acontece a mesma coisa que aconteceu com a Larissa. Ele olha pra ela, é o tipo assim que ele tava buscando exatamente aquilo que ele desejava. E eles criam essa conexão. Então, eu acredito que é isso que acontece, sabe? Não é que a pessoa esteja mentindo. Ah, tá exagerando falando que ama. Não, às vezes é isso que acontece. Ela idealizou, ela encontrou uma pessoa que ela acha que é o par ideal dela, que ela sempre sonhou, que ela sempre idealizou. E aí o cérebro dela já pegou essa informação e já é o amor da minha vida, posso me entregar, toma meu coração. É isso que acontece. Por isso que a Bíblia fala muito pra gente guardar o nosso coração. Provérbios 23:4, né? Guarde muito bem o seu coração. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo, acho que não proteja o seu coração com paredes de vidro. Vou deixar aqui embaixo no final do vídeo pra vocês assistirem. Assistam porque esse vídeo fala sobre guardar o coração e, assim, eu falo de uma forma bem real, sabe? Pra vocês entenderem. O que a gente sofre às vezes, porque a gente faz isso, a gente protege, a gente acha que tá guardando o nosso coração, mas as paredes que a gente constrói ao redor dele são paredes de vidro que quebram e qualquer um pode ir lá e roubar. Só pra vocês entenderem. Então é isso que acontece, eu acredito que é isso que aconteça. A pessoa, não é que ela se conectou com aquilo que ela idealizou. Na verdade é uma ilusão. E aí vocês podem ver que a maioria desses casos de pessoas que se conhecem, dá esse amor tipo relâmpago, essa conexão instantânea, que é tudo lindo, maravilhoso. A maioria dessas pessoas, lá na frente ou daqui a um tempo, elas acabam se decepcionando e acaba virando ódio, sabe? Porque elas acabam às vezes se tornando inimigas. Porque elas começam a ver, enxergar, daí tira o óculos cor-de-rosa, aí começam a enxergar os defeitos do outro, começam a enxergar a realidade e aí lembra que o cérebro falou, ela mandou a mensagem pro cérebro: para de procurar porque eu achei aquilo que eu tava procurando. Aí imagina que o cérebro é uma pessoa. Então imagina pro seu cérebro entender isso. Não. Mas peraí, você falou que você encontrou e agora não é mais? Como assim? Não tô entendendo. É como se Deus te desse a pessoa e falasse: filho, ó, Essa é a pessoa que vai ficar com você pro resto da vida. Eu separei pra você. Aí você vai lá, casa e de repente Deus tira. Ó, filho, desculpa, mas não é essa pessoa, não. Não tá dando certo. Vai ficar assim, sem entender, né? Mas Deus, o Senhor falou que era essa e não é? Como assim? Não faz sentido. É mais ou menos isso que acontece. Dá um baque no nosso cérebro, dá um tilt, que a gente leva esse choque, essa decepção, a gente se frustra. E aí começam os conflitos. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, quando você encontrar alguém desse jeito, não se precipite. Por mais que você esteja com vontade de falar que ama, que é o amor da sua vida, se declarar isso e aquilo, acalma suas emoções, ora, fica em oração, vai caminhando e orando, pedindo direção para Deus e espera, vai dando tempo ao tempo, conhece a pessoa com calma, analisa todos os pontos e toma uma decisão racional. Porque a gente precisa levar em conta para escolher uma pessoa o emocional, o espiritual
e o racional. O emocional é a conexão que a gente tem com a pessoa, que é o sentimento. Geralmente é o que vem primeiro. O espiritual, a direção de Deus, a sua busca em Deus a respeito desse assunto. E o racional é você tomar uma decisão baseada no seu emocional e no seu espiritual. E aí o racional é quem vai decidir. É uma boa ideia gravar um vídeo falando só sobre isso, sobre esse assunto, né? Eu vou aprofundar mais nesse assunto e trazer um vídeo aqui pra vocês. Mas é assim, entendeu? Você precisa ter sentimento pela pessoa, se sentir atraído pela pessoa, porque é a pessoa que você vai ver todo dia e tal, pro resto da sua vida, você precisa ter atração pela pessoa. Deus, ele não vai te dar uma pessoa que você olha e você não sente nada, sabe? Uma pessoa que... não. Deus, ele respeita e ele sabe que a gente é homem, ser humano, ele sabe das nossas necessidades. Esse é o emocional. E aí o espiritual, você tira o tempo para você orar, o seu tempo de oração, de busca, você buscar na palavra se as coisas que estão acontecendo estão de acordo com os seus princípios, com a palavra, com as direções que Deus te dá, a parte espiritual. E aí você pega, coloca o espiritual e o emocional, analisa todas as questões e aí sim você toma a sua decisão. Mas quem toma a decisão? Você, não Deus. Deus, ele te orienta. Vai por aqui, vai por ali, escolhe uma pessoa assim, assado, mas você que escolhe quem você quer. Porque se a gente coloca essa escolha pra Deus e a gente entende errado e depois a gente vê que a nossa escolha foi errada, a gente vai culpar quem? Deus. Então por isso que essa escolha é nossa. Eu entendi que a direção de Deus é essa, então eu vou seguir. Aí você tomou sua decisão? Eu acho que essa pessoa bate, se encaixa em tudo isso, tem a ver, todas essas áreas estão batendo, e aí, Senhor? O Senhor me abençoa? E aí, você pede confirmação, for preciso sinais, para ver se Deus está te abençoando. Só que Deus, ele vai confirmar de várias formas, inclusive nas circunstâncias. Às vezes as coisas começam a dar errado, alguns defeitos da pessoa começam a aparecer, coisa que você nunca tinha percebido, e de repente você olha, mas como assim? Essa pessoa não era assim. Às vezes Deus está te mostrando, a sua decisão não está certa. Ora um pouco mais, espera um pouco mais, observa um pouco mais. É assim, não tem segredo, gente. Na prática é um pouco mais complicado, mas a gente precisa ter calma. Se você ficou anos esperando, o que é esperar mais um pouquinho para você tomar uma das maiores decisões da sua vida? E agora eu quero saber qual é a opinião de vocês sobre esse assunto, o que vocês acham desse negócio de amor à primeira vista. Vamos corrigir isso, né? Não existe amor à primeira vista, existe paixão à primeira vista, atração à primeira vista. Amor é quando você conhece a pessoa, quando você conhece os defeitos dela, conhece ela no dia a dia e você continua amando essa pessoa, você continua ao lado dessa pessoa, você continua escolhendo essa pessoa. Isso é amor. A gente fala amor à primeira vista, mas é só uma coisa romântica que o mundo criou. Amor à primeira vista não existe. A gente precisa ter isso em mente. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, aberto a mente de vocês, para que vocês aprendam a fazer a escolha certa e ter a bênção de Deus para que vocês tenham um relacionamento duradouro e feliz. O mais importante, como eu disse, com a bênção de Deus. Beijos e até o próximo vídeo.